fatores que nós chamamos de dominância muscular. A gente vai investigar a função desses grupos musculares de forma isolada para poder entender se de fato está tendo ali uma sobreposição de ativação desses músculos. E na rotina do tratamento tentar corrigir esses padrões, ok? Fatores como mobilidade articular têm sido também descritos e ponderados na literatura. Então a mobilidade articular do tornozelo, ela tem que ser uma mobilidade primeiramente simétrica entre lado direito e esquerdo, e uma mobilidade fisiológica, né, que de fato não gere tanta sobrecarga. É um tornozelo rígido, principalmente na fase que a gente chama de choque de calcanhar, do contato inicial, vai exigir muito mais força desses músculos para fazer esse contato de calcanhar do que um tornozelo mais flexível. Então a rigidez articular e a mobilidade articular é algo importante para que o clínico, né, e você também, esportista atleta, fiquem atentos para que você possa desenvolver isso na sua rotina de treinamento, tá bom? Então ficar atento entre a ativação dessas musculaturas e a mobilidade articular do tornozelo, beleza? Outra lesão comum também importante, que nós clínicos e vocês esportistas da corrida e atletas precisam ficar atentos, são as dores laterais do joelho. Na minha rotina tem sido menos frequente, mas há relatos também de dores laterais no joelho. Então, geralmente os mecanismos dessa sobrecarga são mecanismos, como eu já falei, que vêm do pé, nós chamamos de ascendentes, e mecanismos também descendentes, que vêm do quadril. Então, geralmente, uma supinação excessiva na hora do contato, o corredor bate o pé no chão e ele faz uma supinação excessiva, geralmente esse movimento durante a corrida, ele pode gerar uma sobrecarga lateral no joelho. Não só no joelho, mas todo aquele compartimento lateral do membro inferior do esportista. E aí a gente fala daqueles músculos laterais da perna, né, os fibulares, eles acabam sendo sobrecarregados, toda a fáscia muscular lateral ela acaba ficando sobrecarregada e também a articulação do joelho, o compartimento lateral do joelho também sofre um pouquinho, tá ok? Então ficar bastante atento em relação a essa pisada, pode ser um mecanismo que justifique essa dor sua no joelho. Outro mecanismo relacionado a essa dorzinha do joelho pode vir descendente, igual eu falei, do quadril. Então, mais uma vez, os músculos do complexo póstero-lateral, são esses músculos aí, glúteo médio, glúteo máximo, eles têm um papel também importante em estabilizar esse quadril e evitar que esse movimento inadequado lateral ele aconteça e essa sobrecarga lateral do joelho ela também aconteça. Então é bom investigar fatores relativos aos pés ou à pisada de forma dinâmica e fatores relacionados aos desequilíbrios musculares a nível pélvico, tá ok? A gente sabe que existem fatores anatômicos também que perpassam por essas análises, mas vamos nos ater só a essas questões mais práticas, tá ok? Outra lesão não menos importante, mas também a gente acaba ouvindo na nossa rotina clínica, são as bursites trocantéricas ou as dores laterais no quadril. Geralmente esse indivíduo ele chega pra gente com uma dorzinha ao toque, à palpação do trocânter. Trocânter é um ossinho que tem na lateral do quadril, que é ponto de inserção de alguns músculos que vêm lá da nossa pelve, glúteos. Então a gente tem um ponto ali importante que é o trocânter e essa região tem uma cápsulazinha que nós chamamos uma bolsa e que nós chamamos de bursa. E essa bursa pode inflamar por algum fator. Uma vez inflamada, nós demos um nome a isso de uma bursite. Geralmente, a bursite trocantérica ela está relacionada também com fatores relativos ao quadril. Desequilíbrios musculares pélvicos também podem causar essa sobrecarga lateral. Ok? Então, vocês vão perceber que as lesões em corredores, os mecanismos biomecânicos, eles meio que se repetem. Por isso a necessidade de nós puxarmos essas análises para os fatores individuais, para os contextos individuais, porque os contextos vão ser totalmente diferentes, ok? Talvez um indivíduo ele vai ter um fator, 2 fatores desses todos que eu comentei, 3 fatores, e nós precisamos de investigar a relação desses fatores com a lesão. Tranquilo?
Não menos importante, mas também relatado por esses esportistas, são as tendinopatias patelares. As tendinopatias patelares, elas são lesões que comuns, principalmente em atletas que saltam muito, né, diferentemente da corrida, mas em corredores, tanto na literatura quanto na rotina clínica nossa, nós percebemos que aparece relatos das tendinopatias patelares. O mecanismo do joelho, do tendão patelar, é um mecanismo de absorção de carga em corredores. Então, na fase que o corredor bate o pé no chão, que ele joga o peso do corpo em cima dos pés, nós chamamos de resposta à carga. Durante essa fase, há um começo de flexão do nosso joelho. Então, o joelho ele dá uma dobradinha. Exatamente nesse momento de flexão do joelho, que em tese acontece ali uma sobrecarga nesse tendão patelar. Outro momento da corrida é o momento da impulsão. Então eu bati o meu calcanhar, eu joguei o peso do meu corpo sobre o meu pé e agora eu vou preparar para impulsionar. Exatamente durante esse movimento de impulsão que o meu tendão patelar ele faz uma alavanca ali para poder me ajudar na propulsão. É lógico que existem outros grupos musculares, a exemplo dos posteriores da coxa, a exemplo dos músculos glúteos, que são importantes na propulsão, que vão ajudar nesse movimento. Mas o tendão quadricipital, o tendão patelar, são tendões que ajudam nessa absorção e nessa transmissão para o movimento de impulsão. E às vezes, se o indivíduo, por exemplo, tiver com um sobrepeso, talvez esse indivíduo, por exemplo, igual eu mencionei, talvez esse indivíduo ele tenha uma limitação dessa mobilidade articular a nível de tornozelo e ele não consegue um movimento adequado de tornozelo. Ele pode, por esse motivo, dobrar um pouquinho mais o joelho do que o necessário e sobrecarregar um pouquinho mais esse tendão patelar. Então existem mecanismos de absorção de carga que podem estar afetados nesse esportista e que podem resultar, vamos dizer aí, numa sobrecarga, tá ok? Então, basicamente são essas lesões. Eu deixei por último para a gente falar das fascite plantares, porque as fascite plantares elas são lesões ortopédicas comuns não só em corredores, mas em grande parte da população. E geralmente ela está associada a quase todos esses fatores que eu mencionei. Então eu deixei ela por último. Então a fascite plantar é uma inflamação de um tecido que recobre a planta do pé, que chama-se fáscia plantar. Ela é nada mais, nada menos do que a continuidade da fáscia que já tem toda na nossa região dorsal. Então a fáscia é um tecido que vai descendo, recobrindo toda a nossa região dorsal, passando pela perna até chegar na planta dos pés. Chega na planta dos pés, ela recebe o nome de fáscia plantar. Ela acaba se adaptando como todo tecido local, né? Passa a ser uma fáscia talvez mais espessa por causa da sobrecarga, adquirindo algumas características morfológicas locais ali, mas a bem da verdade é que é uma fáscia como todas as outras. E acaba que essa fáscia ela sai do calcanhar e chega na base lá dos dedos, os dedos do pé. Então sai da base do calcanhar e chega na base dos dedos. E aí, essa fáscia, dependendo da conformação do pé, se é um pé mais cavo ou se é um pé mais plano, essa fáscia ela pode receber um estresse diferente, né? Ou seja, o pé cavo, por exemplo, ao ser sobrecarregado, ele tem uma chance de estirar essa fáscia plantar um pouco mais, tá ok? Então, assim, a anatomia do pé ela também interfere nesse estresse facial. E acaba que as fascites, elas acontecem dentro, talvez, dos mesmos mecanismos. A gente falou de pronação excessiva, pode ser um mecanismo que gera um estresse na fáscia plantar. Né? As fraquezas a nível de quadril podem contribuir também para o excesso da pronação e aí também com o excesso de estiramento da fáscia plantar.
tá ok? Então, fiquem atentos. Eu acho que, resumidamente, as lesões ortopédicas mais comuns nos atletas, nos corredores, nos esportistas recreacionais, elas obedecem do ponto de vista cronológico, de tempo de evolução, elas desenvolvem-se de maneira semelhante, porque elas começam de forma insidiosa, devagarzinho, aquela dorzinha ocasional, e elas vão só agravando. Geralmente não são queixas durante a atividade, então tanto a fascite plantar, o comportamento dela não é um comportamento de dor durante a atividade, geralmente é uma dor pós, é uma dor matinal, né? Geralmente o indivíduo ele sai da cama, aquela primeira pisada que ele dá no chão é o momento em que quem tem a fascite plantar em fase crítica, ele relata esse desconforto. Então as tendinopatias também comportam da mesma maneira, o indivíduo, via de regra, ele não sente dor durante a atividade, ele vai sentir horas depois ou até um dia, dois depois da atividade, mas chega a ser até uma dor que o leva até medicar. Então fiquem atentos, eu acho que tudo isso que eu falei tem um cunho um pouco científico, porque que não é menos importante, mas também tem um cunho muito prático, e eu acho que o recado que fica para você esportista, para você atleta, é que ao sentir qualquer sintoma relativos a essas questões que eu acabei de discutir, que você procure uma orientação, que você procure uma avaliação, que você procure uma investigação mais detalhada para que a gente possa prevenir ou antecipar quadros agudos ou pior aí dos seus sintomas. Tá ok? Então espero ter ajudado, espero ter contribuído de alguma forma. O meu contato ele já está aí, né? Qualquer dúvida em relação, qualquer ampliação das discussões, eu estou aberto, beleza? Desde já eu agradeço aí aos organizadores pelo convite. Foi um prazer participar aí dessa conversa e que seja a primeira de várias outras. E um forte abraço para vocês. Aproveita aí o espaço para poder dar um recado que o momento é difícil aí de pandemia, mas que tenhamos energia positiva, pensamento positivo, que as coisas elas vão melhorar. Beleza? Um forte abraço e fiquem com Deus.